Graça e paz, que maravilha, nós já estamos no nosso quarto vídeo da nossa série Festas Bíblicas e no último vídeo nós falamos sobre a festa de Pessah, iniciando ali sobre este ciclo das festas de primavera, lembrando que o Messias Jesus é o cumprimento das festas do Senhor para Israel. Tudo aponta para ele. Jesus é o cumprimento de cada uma das festas do Senhor. Ele é o propósito final da existência delas. Então, todas as festas, todos os dias de sábado têm sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é do Senhor. Colossenses 2, 16 a 17 diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo, a essência de tudo isso é Cristo, o Messias de Israel. Então as festas, elas foram a forma que Deus estabeleceu pedagógica para ensaiar o povo de Israel, apontando para aquilo que haveria de vir. Lembrando que a nação de Israel é uma nação sacerdotal e que tinha como propósito ser uma nação missionária, evangelística, para levar o conhecimento de Deus e da sua revelação às outras nações. Israel não entendeu, se perdeu no propósito e por isso Deus, ele preparou a igreja para estabelecer esse propósito na terra, não substituindo Israel. Israel continua dentro do propósito de Deus, mas o Senhor precisou dar uma pausa e começou o tempo da igreja, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Porém, o que eu quero que você entenda, e esse é o objetivo dessa série, é que as festas, elas acontecem dentro de um tempo determinado. Deus estabeleceu um tempo, Deus estabeleceu uma agenda, Deus estabeleceu ensaios. São como grandes ensaios gerais de algo que haveria de acontecer. E tudo apontava para o Messias. As festas de primavera, elas falam do Messias que já veio. As festas de outono, elas falam do Messias que virá. Então hoje, nós vamos aqui trabalhar para terminarmos esse caminhar aqui nas festas de outono, a fim de que nós possamos realmente levar você a entender. Nós falamos sobre a festa de Pessah, que ela aponta para o sacrifício do Cordeiro, e hoje nós vamos falar sobre mais duas festas dentro deste encontro de Pessah, dessa festa de Pessah, com 3 encontros. Lembrando que são 3 festas, 7 encontros. Em Pessah nós temos 3 encontros, que é Pessah, Matzot e Abikurim, ou seja, Páscoa, a Pães Asmos e a festa das primícias. E entendendo que dentro desse propósito tudo aconteceu exatamente como haveria de ser, como tinha sido ensaiado ao longo do tempo. Jesus, ele vem e ele é sacrificado no dia da festa de Pessah. No dia 14 de Aviv, o Cordeiro de Deus, ele foi imolado à tarde, como prescrito, e como Israel fez isso por longos e longos anos, apontando para aquilo que haveria de vir. Jesus agora é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porém, no dia seguinte da Páscoa, no dia 15 de Aviv, começava um período de 7 dias, onde o povo deveria comer pão sem fermento e oferecer oferta queimada ao Senhor. Está lá em Levítico 23, de 6 a 8, e Números 28, 19. Exatamente no dia seguinte começa essa festa dos pães sem fermentos, ou festa de Matzot, ou festa dos pães asmos. E a palavra do Senhor nos diz que no primeiro dia, ou seja, o dia seguinte à Páscoa, o povo não poderia trabalhar.
Essa festa se cumpriu a partir do dia seguinte da morte de Cristo, quando em Lucas 23, 54 a 56, diz que as mulheres, na sexta-feira de Páscoa, embalsamaram o corpo de Jesus e então no sábado, no dia seguinte, descansaram. E começa esse período de consagração daqueles que eram o povo de Deus, na esperança da ressurreição de Cristo, que morreu sem pecado, tipificado pelo pão sem fermento, porque o fermento representa o pecado. Mateus 16:6 mostra claramente isso. E é incrível, queridos, incrível como exatamente tudo se cumpriu da forma que foi ensaiado por séculos. Por séculos Israel ensaiou esse evento que haveria de acontecer. Então, quando nós olhamos para as festas, nós precisamos entender que elas são a revelação do projeto da nossa redenção. A redenção, ela já está executada antes da fundação do mundo. Agora Deus está revelando o projeto da redenção para o seu povo Israel através das festas. Infelizmente, com o passar do tempo, eles transformaram essa revelação espiritual numa liturgia religiosa. E aqui eu quero chamar a atenção: não transforme as revelações espirituais em liturgias religiosas. Hoje, quero abrir um parênteses, a igreja tem uma revelação espiritual tremenda, a ceia do Senhor, que nós realizamos todas as vezes que nos reunimos e em memória do Senhor. A ceia aponta para a parousia, a ceia ela aponta para a vinda do Messias. A ceia é um ensaio daquilo que nós viveremos na vinda do Messias. Porém, a igreja, ao longo dos anos ou ao longo dos séculos, ela transformou essa revelação espiritual num ritual religioso, estabelecendo meios, formas, quem pode, quem não pode. Então, só abrir um parênteses: não transforme as revelações espirituais em liturgias religiosas, para que você não se perca naquilo que Deus está revelando. Pães Asmos fala exatamente desse corpo sem pecado, o único homem que morre sem pecado, Yeshua. Ele é sepultado no dia seguinte ao seu sacrifício na Páscoa, apontando, ele é o início da festa dos Pães Asmos. Ele é o início dessa santificação. Ele é o início, por quê? Porque nessa esperança da ressurreição, Jesus é sepultado. Por quê? Porque ele não traz fermento, ele não tem fermento. E isso aponta para a nossa caminhada de santificação. Santificação tem a ver com mudança de perspectiva, com mudança de mentalidade, por assumir no nosso corpo, na nossa vida, exatamente esse caráter de Cristo Jesus. E todo esse processo da santificação na nossa vida, ele vai se estabelecer como uma realidade quando nós formos glorificados no arrebatamento ou na ressurreição, na primeira ressurreição dos mortos. O que precisamos entender é que, ao olhar para as festas de primavera e entender a festa de Pães Asmos, nós percebemos o Messias ressuscitou. Por quê? Porque ele era um pão sem fermento. Ele foi o único que desceu ao Hades sem culpa, sem levar dele a culpa. Não havia culpa nele, não havia fermento nele. Por isso a morte não pôde detê-lo. Ali no inferno ele ressuscita, ele recebe vida de Deus, e lá no inferno, por ele estar ali, debaixo de uma ilegalidade, ele tem direito de pisar na cabeça da serpente, tomar as chaves do inferno e da morte, levar cativo o cativeiro, pregar no seio de Abraão o evangelho da salvação e levá-los para o paraíso que agora ele está formando para aqueles que morreram com ele. Então, Pães Asmos fala exatamente disso, desse corpo que foi sepultado sem fermento, na esperança da ressurreição. E aí nós temos, logo em seguida, no dia 16 do mês de Aviv, ou no 16 de Nissan,
primeiro dia, Pessah. Segundo dia, pães asmos, o começo dessa festa. Terceiro dia, primícias, ou Abicurim, que ela acontecia no dia imediato à festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ela começa um dia depois da crucificação, da morte de Jesus. Há um descanso no Shabat. Logo em seguida, começa o primeiro dia da semana. E nesse primeiro dia da semana, que é o terceiro dia de Pessah, Yeshua, ele ressuscita como a primícia, não como as primícias, como a primícia. Ele é o primeiro. A igreja, depois em Shavuot, ela vem como as primícias de uma colheita. E quando o Senhor Jesus arrebatar a igreja será as primícias da ressurreição. Então guarde isso, porque não é a mesma coisa. Jesus é o primeiro feixe. Ele é o primeiro feixe, o feixe da cevada, apontando a primícia. A primeira colheita, a cevada madura, ela começou a ser ceifada e já é apresentado um molho. Jesus é esse molho, a festa que é movido, o molho movido diante do sacerdote. Então, aqui começa o início da colheita. Jesus, o primeiro de uma colheita tremenda que até hoje não para. E ela será completa quando ele vier arrebatar a sua igreja e quando ele voltar a segunda vez para levar o seu povo Israel junto e estabelecer o seu reino milenar. Sem entrarmos em detalhes sobre essa contagem, nós precisamos entender que Jesus, lá em 1 Coríntios 15, 20, Paulo chama ele de a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro. Assim como o povo dedicava ao Senhor os primeiros frutos da colheita, Jesus dedica ao Pai os primeiros frutos da salvação, quando na sua morte muitos ressuscitaram. Lá em Mateus 27, de 1 a 24, nos fala que na hora que Jesus foi crucificado, os túmulos se abriram e muitos mortos voltaram para a casa dos seus parentes. Foi algo poderoso, foi algo maravilhoso. Então Jesus, ele começa já a apresentar ao Pai essa realidade. Mas ele é a primícia, ele é o primeiro, ele é a Abicurim, ele é aquele que precede para apontar para uma grande colheita. E essa colheita, ela começa depois em Shavuot e ela vai até a festa de Sukkot. E você vai entender isso dentro dessa dispensação da nossa redenção. Então, o que eu quero que você entenda é, ao olhar para as festas bíblicas, não olhe mais para elas sobre esse contexto de um olhar religioso como festas judaicas, mas olhe como uma revelação de Deus, mostrando para nós toda a revelação da nossa redenção, entendendo que as festas de primavera já se cumpriram em Jesus e as festas de outono se cumprirão em Jesus. Na primeira vinda de Jesus, Pessah, Matzot e Abicurim, ou seja, Páscoa, pães asmos e primícias, se cumpre cabalmente, literalmente, exatamente nos dias que elas eram celebradas em Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aqui em Colossenses 2, 16 a 17, que tudo o que eles estavam olhando ali para trás eram sombras das coisas futuras, mas o cumprimento delas, o corpo é de Cristo. Ou seja, a essência de tudo isso foi Jesus. A essência de tudo isso é Jesus. Hoje nós continuamos celebrando, e ao celebrar as festas de primavera, celebramos nessa lembrança de que o nosso Messias veio. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que pagou o preço pela nossa redenção, aquele que nos deu a oportunidade de, com o seu sangue, pintar sobre os umbrais das nossas cabeças, das nossas vidas, o sangue da redenção,
o sangue que nos livra da morte, o sangue que nos livra dessa maldição eterna, aquele que veio como o sacrifício do Pai para nos dar a liberdade. Então, nós precisamos ensaiar, nós precisamos festejar, hoje pensar, olhando para trás, com essa garantia: eu fui liberto, eu sou nova criatura, eu sou povo de Deus, porque o Cordeiro já veio, já foi imaculado, ele foi sepultado sem mancha, sem mácula, sem nenhum tipo de fermento. Ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele trouxe vida para mim, ele trouxe vida para você. Quando nós celebramos Pessah com essa consciência, nós também blindamos nossa mente de toda a influência pagã, nós blindamos o nosso culto de toda a mesclagem, de toda a mistura pagã que tenta colocar a Páscoa como um coelho que produz ovo, um ovo de chocolate, e faz toda uma misturança, tirando a nossa redenção, tirando a nossa visão desse sacrifício que nos trouxe vida. E aquele que já cumpriu na sua primeira vinda tudo que estava determinado nas festas, ele cumprirá na sua volta tudo que está determinado nas festas. E aqui nós finalizamos essa primeira festa com 3 encontros: Pessah, Matzot e Abikurim. Lembrando e finalizando: morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente vocês. E eu espero que você esteja entendendo, dentro dessa revelação, que nos tempos estabelecidos por Deus, nesses ensaios que Ele foi fazendo ao longo da história, é uma forma de apontar para aquilo que haveria de acontecer. E nós precisamos estar atentos, porque continua havendo ensaios para que no tempo determinado por Deus venha acontecer aquilo que Ele está preparando em Cristo Jesus, e que nós não sejamos pegos dormindo, ou se adormecermos, que não sejamos pegos sem azeite, para que nós não percamos a bênção de Deus por falta de revelação, por falta de clareza. Deus lhe abençoe, e no próximo vídeo nós falaremos sobre Shavuot, ou a festa de Pentecostes.